Olá, meu amigo e amiga. Essa semana está começando muito bem, sobretudo para pessoas como você e eu, que estamos lutando há muito tempo para que haja aplicação de justiça contra a Orcrim comandada pela figura do inelegível. Isso porque nós agora temos uma notícia que nos dá conta de prazos, porque a gente não estava sabendo exatamente quando se iniciou o prazo para que Orcrim fizesse ali a apresentação das suas alegações finais. Isso nos dá um desenho de prazos e de acontecimentos que virão aqui no nosso país, em meio a algumas dúvidas que foram lançadas ontem nos principais jornais aqui no nosso país, pelo jornalista Hélio Gaspari, que jogou ali uma série de suspeições, de prolongamentos, de confusões. Eu já desmistifiquei, já coloquei algumas informações importantes ontem, mas hoje eu quero sublinhar para ficar essa história bem amarrada para você que está aqui no nosso Portal do José. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas sempre é muito importante convidar você, em primeiro lugar, que está chegando agora, o nosso portal ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui, venha conhecer o nosso portal, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. É uma forma adicional de você prestigiar o nosso portal e fazer com que ele chegue a mais pessoas como você. E também se inscreva no nosso novo canal de cortes, que já está com quase 100 mil pessoas inscritas, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, para começar, eu vou voltar aqui um pouco na coluna do jornalista Hélio Gaspari, porque ele colocou aqui uma série de dúvidas ontem e eu estou recebendo muitas perguntas ainda de pessoas que estão assim com um certo temor que essa coisa se arraste muito tempo e que a figura do inelegível acabe por ser beneficiada. Só que ele já está preso, gente. Ele está numa medida cautelar, ele está sem poder ir para as redes sociais, ele está sem poder externar a toxicidade que ele joga o tempo todo. Os filhos dele estão compenetrados agora em destruir o nosso país e fazer lobbies para que os setores econômicos aqui no nosso país caiam em desgraça e façam pressão social para que haja alguma mudança no Supremo Tribunal Federal. Mas não está adiantando absolutamente nada. E tem uma coisa hoje que eu vou mostrar aqui para vocês, que alguns jornalistas encurralando o testa de ferro de Silas Malafaia, que é o deputado Sóstenes Cavalcante, que admitiu que é uma espécie de miliciano dentro do Congresso Nacional. Ele está dizendo, olha, não punam os outros, punam só a mim. Eu sou o chefe dessa facção parlamentar, vamos dizer assim, dentro do Congresso Nacional. Pois bem, mas aí o Hélio Gaspari jogou várias dúvidas, que o Fux, no julgamento agora, ele pode pedir vistas, isso é fato, mas ele ignorou que não vai ter recesso porque tem réus presos. Ele está colocando aqui uma suspeição que, pelo fato do Cássio Nunes Marques, o ano que vem, ser conduzido à presidência do TSE, que isso poderia fazer com que uma ação poderia beneficiar o Bolsonaro para torná-lo elegível novamente. Então, isso a gente tem que colocar uma pedra em cima disso, porque as decisões do TSE já transitaram em julgado. Não tem como, dentro do TSE, reavaliar provas, reavaliar mérito. Isso é impossível, por mais que o novo presidente ou o futuro presidente do TSE seja amigão. Ele não tem como mexer. Só quem poderia fazer alguma coisa ainda seria o Supremo Tribunal Federal. Mas precisa ser admitido também o recurso para o Supremo Tribunal Federal. E aí é o seguinte, a gente, pela composição que nós sabemos, não tem a menor possibilidade. Então, o Hélio Gaspari só jogou uma série de dúvidas para as pessoas que estão acompanhando essa história e algumas esperanças para esses golpistas. Não vai rolar. Agora, o que é impressionante é que as dúvidas acabaram se expandindo muito pelos posicionamentos que o ministro Fux tem adotado nos últimos tempos. Muito simpáticos aos golpistas. Se depender do ministro Fux, vai ficar todo mundo com a peninha muito pequenininha ou com pena nenhuma, pelo que ele mostrou, né? Ele, inclusive, falando sobre tentativa, a estrutura dos crimes, né? Ele aventou uma série de visões doutrinárias que, olha, francamente, se o ministro Fux fosse julgador, juiz, magistrado no tribunal de Nuremberg, que botou um monte de nazista na cadeia, provavelmente ele absolveria um monte, usando os mesmos argumentos. Ou na África do Sul, ele não veria nenhum tipo de possibilidade de incriminar aquelas pessoas que criaram o apartheid
E por aí vai, poderíamos ter vários crimes. Na Argentina, por exemplo, nenhum militar iria para a cadeia, como acabou indo, né? Ou no Chile, ou qualquer lugar do mundo. Porque essa visão extremamente liberal, ela se conflita com a realidade. Para o ministro Fux, está tudo na maior normalidade. O ministro Alexandre de Moraes não está sofrendo nenhum tipo de pressão, tudo aquilo que Trump fala, publica, os seus secretários, não tem nenhum problema. As agressões contra a nossa soberania publicadas pela Embaixada dos Estados Unidos também não tem menor problema. Está tudo tranquilão. E, inclusive, os problemas econômicos que nós estamos sofrendo também não tem problema nenhum. E o dinheiro que o Bolsonaro, 2 milhões de reais que o Bolsonaro mandou para Dudu Bananinha, também não é nada, porque aqui no voto dele, que ele foi contra as medidas cautelares de Bolsonaro, ele coloca aqui no terceiro parágrafo que a representação policial, condutas que teriam sido empreendidas pelo deputado licenciado Eduardo Nantes Bolsonaro com suposto financiamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, quer dizer, quando ele dá tantos benefícios, né, que se confrontam com a realidade, obviamente que se ele pedisse vistas, não seria nenhuma coisa que poderia surpreender as pessoas. Agora, o pedido de vistas dura 90 dias. Agora, qual é o fato que a gente tem para agorinha, né? É que na trama golpista do inelegível, eu não sabia exatamente quando iniciou o prazo para as alegações finais. E o prazo iniciou no dia 28. Então, eles têm, no máximo, até quarta-feira agora, para entregar os últimos argumentos, as suas alegações finais. Trama golpista, Bolsonaro e mais 6, tem até quarta-feira para entregar últimos argumentos da defesa. É Bolsonaro e mais 6 porque o coronel Mauro Cid, ele teve um prazo antecipadão, diferenciado. Ele primeiro apresentou as alegações finais dele, depois que terminou as alegações finais dele, aqui se abriu o prazo para os outros. E termina agora na quarta-feira. Portanto, quando for na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes já despachará para o ministro Zanin, que é o presidente hoje da primeira turma, para ele marcar a data do julgamento. E aí vamos ver se vai ser agora, já muito proximamente, ou se vai ser mais um pouco mais perto do final do mês, enfim. De todo modo, temos esse prazo. É um prazo limite que não poderá ser ultrapassado e teremos aí mais novidades. Mas fica essa questão. Por mais que o ministro Fux esteja soprando muitas esperanças para os bolsonaristas, não vai rolar, não. A coisa está complicada para o inelegível. E enquanto o inquérito do Bananinha também não for concluído, o Bolsonaro permanecerá com tornozeleira eletrônica, permanecerá ali com as medidas cautelares e, para nossa sanidade mental, ele ficará sem aparecer nas redes sociais, o que já deu uma grande melhorada nos últimos dias, né? Não sei se você percebeu, né? Bom, e aí a gente chega à notícia de fora, que está conectada com tudo isso, vinda dos Estados Unidos. Trump declara emergência em Washington e convoca Guarda Nacional para expulsar moradores de rua e jovens criminosos. Uma limpeza, né? Está limpando o pobre nos Estados Unidos. Gente, vocês têm dúvida que a sociedade norte-americana está numa corrosão profunda? Os problemas que eles têm lá, uma nação super rica, era para ter um mínimo de dignidade para as pessoas, né? Que estão numa condição mais desfavorável. No entanto, o que nós estamos vendo é isso aqui, ó, como eu mostrei para vocês. Such as abuse, job loss, eviction. As cenas são... For countless individuals, addiction becomes a way to cope with the hardships of life on the streets. Substances like alcohol, methamphetamine, and opioids provide a temporary escape from the physical and emotional pain they endure. Gente, assim, eu não estou fazendo uma descoberta, não. Se vocês deram a pesquisada por conta própria, vocês vão ver isso aqui. Ó. Ahead of an announced closure of the park, social services workers made an effort to offer support and get people listed for... É o seguinte, eu recolhendo as pessoas, enfim, tá um problema sério, né, que sempre foi escondido pelos veículos de comunicação aqui para o lado de cá, né? Trump assume controle da polícia e envia tropas para limpar Washington. Gente, é um negócio complicado, né? Acho que se botar o ministro Fux lá nos Estados Unidos, ele vai dizer que o Trump está certo. Qual o problema, né? Não ia haver problema nenhum, seriam supostas remoções. Aqui é a matéria de hoje, vamos lá.
Donald Trump disse nesta segunda-feira que vai colocar as forças de segurança de Washington sob controle federal. O presidente também vai mobilizar tropas da Guarda Nacional na cidade, que, segundo ele, foi invadida por gangues violentas. Os republicanos afirmam que Washington, governado pelos democratas, tem altos índices... Então é isso, você diz que os moradores de rua são marginais, legitima para fazer a limpeza étnica, racial, tirar a pobreza, né, do visual, né? E aí é o seguinte, a gente chega aqui na Orcrim Nacional. Gente, o deputado Sóstenes, como ele foi desmascarado, desmoralizado, mas, não sei, as pessoas desenvolvem assim, uma cara de pau tão grande em alguns ambientes que é difícil, né, a gente aceitar. A Andréa Sadi e os outros jornalistas deram uma enquadrada, mas vamos ver aqui, na disfarçatez, de alguém que está se comportando como chefe de uma facção, não como um líder partidário. Falando, estava aqui anotando, nós fizemos obstrução por 5 meses. A obstrução dos trabalhos está previsto, como o senhor bem sabe, eu tenho certeza que muito melhor do que todos nós aqui, no regimento. O que nós vimos nessa semana, não há previsão legal. Então, foi uma invasão... Foi uma invasão e impossibilitando os deputados... Ela está sendo clara, do tipo, deputado, vocês cometeram uma ilegalidade para não dizer crime, né? Que foi um crime também que eles cometeram, né? E ele está querendo dourar a pílula. Não foi uma ocupação, não foi invasão, e ele vai sendo desmascarado ao longo do encontro. O presidente da casa de sentar na sua própria cadeira. Correto. O senhor não acha que foi um movimento violento, deputado, quando o senhor viu aquelas imagens? Para mim, é um ato de extrema decisão. A decisão não é... Extrema decisão. Simples para se tomar um ato como este. Não há previsão regimental, mas era o ato para chamarmos a atenção do descumprimento que estava acontecendo. Olha só, do descumprimento que estava acontecendo. Esta casa ela é feita por palavras, por compromissos. 5 meses se passaram. E essa casa faz leis, né, deputado? É correto. E ela fala, essa casa de leis, né? Se não está no regimento da legislação, não pode fazer qualquer coisa. O deputado está invertendo. Ele é um servidor público do Poder Legislativo que só pode fazer a coisa. Toda pessoa que fez direito, que está na administração pública, fez concurso, né, passou, obviamente, todas essas pessoas sabem que o servidor público só pode fazer aquilo que estiver previsto em lei. Se não tiver previsto, ele está cometendo, no mínimo, uma ilegalidade, um ato ilegítimo, alguma coisa que não está permitido pela legislação. A esquerda, quando faz os mesmos movimentos de ocupação dos espaços, é por lutar, porque se esgotou na política os recursos. A política tem regimento, a política tem os compromissos assumidos. Se esgotaram os recursos, vai para a porrada, né, deputado? A palavra que vale muito para a política, e quando isso não é cumprido, o regimento já não é suficiente para que a gente consiga os nossos objetivos, acontece atos lamentáveis como esse. Nós não temos prazer em ocupar. Os atos lamentáveis como esse são os atos que ele patrocinou, né? O Testa de Ferro de Silas Malafaia. Não. Nós não temos prazer em ocupar o espaço que não é nosso. Nós não temos prazer nisso. Nós fizemos como um ato de desespero por causa do descumprimento. Deputado. Então, no desespero, pode cometer ilegalidade, né, deputado? Se o senhor chegar hoje na sua casa, tiver um movimento de esquerda, vamos lá, o MST, invadindo, impedindo o senhor de sentar à mesa, o senhor vai dizer que é uma invasão ou um ato de protesto para... Uma ocupação para chamar a atenção? Depende, se for manifestação como o Boulos fala, ele fala que é ocupação. Mas é muita canalice, né? Uma pergunta direta, ele vai tentando jogar com outro tipo de resposta diversionista. Perguntando para o senhor, o senhor vai dizer o quê? Uma ocupação democrática? Eu vou à justiça para pedir para desocupar meu patrimônio. Porque eu defendo... para desocupar o patrimônio, né? Mas mais à frente ele teve esse outro momento interessante aqui. Vamos ver. Para o Hugo Mota. E aí o Hugo Mota, com a palavra de que há um acordo, se dirige. Aí o Zé Trovão não bota o pé para ele não subir. O Marcel Van Hatten não deixa ele sentar. O Polo está na cadeira dele. E agora o senhor não quer que eles sejam punidos. O senhor não está produzindo uma segunda imagem de humilhação para a autoridade da presidência da Câmara, Sócio?
Desculpa. Primeiro, obrigado de novo, Otávio, pela pergunta. É sempre uma alegria estar com você. Desculpa mais uma vez discordar. Deixa eu te explicar. Quando nós comunicamos ao presidente Hugo Mota, nós combinamos com ele que ele esperaria na sala dele com outros deputados que lá estavam, porque tinham, a esta altura, mais de 100 deputados ali em cima. Nós tínhamos que explicar, com a bancada do PT embaixo gritando, provocando da esquerda. Colocando a culpa nos outros, né? E tinha muita canalice, né? Vamos lá. Provocando. Nós íamos no ouvido, se pegarem as imagens, vão ver tudo que eu estou falando é a pura verdade. A gente ia no ouvido de um por um dos parlamentares, olha, nós fizemos um acordo. E muitos não queriam sair sem um acordo que convencesse. A gente tinha que convencer parlamentar do que tinha sido produzido de acordo. O que nós combinamos com o presidente Mota é que a gente ia tirar todo mundo. Nós chegamos a tirar 1/3, mas ele, não sei porquê, o que aconteceu lá, que eu lá não estava, eu estava aqui convencendo os colegas, ele convenceu a invasão ao tumulto, agora ele estava convencendo a destumultuar, vamos dizer assim. Eu tomei surpresa quando eu vi ele entrando, porque a gente ia tirar todos dali, para quando tivesse tudo desocupado, nós líderes voltaríamos lá ele, presidente, entre. Era isso que aconteceria. Nós fomos surpreendidos com a chegada dele. Mas, deputado, presidente da Câmara, entra e sai do plenário a hora que ele quer. Não precisa de autorização do senhor, com todo respeito. Isso é tudo fora do lugar. Desde quando o presidente da Câmara tem que fazer papai posso ir para entrar no plenário, deputado? Otávio, nós estávamos em um protesto dentro da Câmara. Ilegal. Cada um... O Otávio deu a sublinhada, né? Ilegal. Bom, sim, se na democracia parlamentares não podem protestar mais, o que o regimento não impede... O regimento não impede o que nós fizemos. Vocês mantiveram... Não há proibição para o que nós fizemos no regimento. Deputado não há proibição. Deputado Sóstenes, Ana Flor aqui no Rio, vocês, na verdade, mantiveram o presidente da Câmara como um refém. Ele não podia sair enquanto vocês não negociassem com quem estava tomando conta da mesa a entrada dele. Isso não pode ser considerado natural, normal, nem mesmo legal. Então, uma punição é o mínimo que se espera para colocar a ordem na casa. Então a punição seja aplicada ao líder do movimento, que sou eu. Não a ninguém, porque nós temos liderança, tínhamos comando e tínhamos combinado. Então vamos ver para onde vai sair essa punição, porque o testa de ferro aí, no final da história, ele quis colocar tudo na conta dele mesmo, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa história. Isso fica para a história como uma das humilhações que um chefe de facção política, vamos dizer assim, contrária aos interesses do nosso país, como é que ele se manifestou e como é que ele pode ser enquadrado quando ele não está no meio dos seus amigos nos meios de comunicação, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço. Filas estão andando, tá legal? Até o próximo encontro. Tchau.